Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Design de Interface e aqui mais uma aula do nosso módulo de Princípios do Design, né, para o design de interface. E essa aula é uma aula muito importante, pois nós vamos tratar sobre cores. As cores ela tem uma importância tão grande e tão importante quanto a tipografia, pois através delas a gente também consegue transmitir as sensações e a experiência uma melhor experiência para o nosso usuário. E utilizando dela de forma correta e aplicando ela dentro da interface de forma correta, a gente consegue tornar a nossa interface mais intuitiva, mais harmônica e transmitindo assim uma experiência melhor para o nosso usuário final. E para começar a nossa aula, a gente começa falando sobre o espaço de cor. O que é o espaço de cor? O espaço de cor é o universo de cores e é o universo gigante de cores que existem no mundo. Todas as cores que a gente pode criar e pode desenvolver torna e forma o espaço de cor. E esse espaço de cor, a gente pode dividir ele em duas denominações base, que são as cores RGB e as cores CMYK. O espaço de cor RGB é o espaço de cor que é reproduzida através da emissão de luz, ou seja, é um espaço de cor que ele é produzido através de monitores, televisores, smartphones, projetores, tudo que emite luz, tudo que utiliza a cor através da emissão de luz, utiliza as cores no formato RGB. Então, esse espaço ele é formado pelas três cores principais que são a base para formar esse espaço, que é RGB, que é a Red, Green e Blue. Já o espaço de cor CMYK, ele prevê que as cores elas são formadas utilizando tinta e papel. E ele é formado por quatro cores, que é o C, o ciano, o M de magenta, o Y de yellow, né, que é amarelo, e o K, que é o preto. Então, o espaço CMYK, ele é formado prevendo que as cores vão ser utilizadas para impressão. Tudo que é físico, tudo que é visualizado em um espaço físico, né, tudo que é impresso, é utilizado o espaço de cores CMYK. E aqui eu vou trazer alguns princípios para as escolhas adequadas das cores. Então, é importante que a gente escolha as cores pertencentes já à marca, pois quando a marca ela foi desenvolvida, esse trabalho de cores provavelmente foi feito e estudado de acordo com o usuário, para passar as sensações e a personalidade da marca que a gente está trabalhando. Então, é importante que a gente utilize já cores ou cores adjacentes da marca que a gente está trabalhando, cores parecidas e que harmonizem com a identidade visual dela. Caso a interface que a gente está trabalhando não possua um trabalho de marca ou de identidade visual, a gente precisa fazer esse trabalho, que é o trabalho de pesquisa do usuário. Nesse caso, esse é um trabalho mais da parte do UX, né? Mas a gente sabe que nem todo trabalho que a gente vai desenvolver, a gente vai ter um UX designer focado para fazer esse trabalho de estudo do usuário e fazer e deixar tudo prontinho para a gente. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer esse trabalho de análise de estudo do usuário final e do cliente, né? Para que a gente consiga, a partir do estudo de personalidade, transmitir as cores que a gente queira para o nosso site. E aqui eu estou trazendo para vocês nessa tela um exemplo de site que não está utilizando bem das suas cores. A gente vê que é um site de viagens. E aqui a gente tem uma mistura de cores, um laranja bem forte, um vermelho, né, bem forte, e o título num roxo. São cores que elas podem até ser utilizadas juntos, mas elas não estão conversando bem com a interface do site, com as imagens dos pontos turísticos. E a gente pode ver que nos pontos turísticos também tem alguns com o fundo azul, com fontes diferentes, as organizações estão diferentes. Olha, aqui as estrelas estão embaixo, aqui as estrelas estão embaixo e com a cor roxa, aqui as estrelas em cima. Então a gente vê que aqui está tudo muito bagunçado, aqui está tudo muito mal feito.
E aqui também entra a questão, aquela questão da hierarquia, uma hierarquia mal feita, com cores mal utilizadas, torna a interface toda muito mal, uma experiência muito ruim. Ela passa sensações ruins de bagunça, né? E aqui eu trago a mesma interface, só que com a consistência dos elementos, com a consistência de cores que conversam, que harmonizam e passam as sensações que a gente quer passar para o nosso usuário. Olha a diferença dessa interface para essa interface. Ela já passa sensações melhores, ela já passa uma credibilidade maior, ela já não dá uma sensação de bagunça que eu estava sentindo só ao olhar para a interface, e ela já faz com que eu consiga navegar e já bater o olho, já identifique a marca, já identifique o que é que essa página faz e já veja os pontos turísticos. Então, olha a importância de uma boa aplicação das cores e de uma boa harmonização. Para harmonizar as cores, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou utilizar para saber uma boa paleta de cores, para que eu identifique qual a melhor forma de harmonizar? Como é que eu vou saber? Eu vou tirar isso do nada? Eu vou tirar isso da cartola e eu vou fazer o quê? Aqui nós temos o círculo cromático. Ele vai ser um grande aliado nosso na escolha da paleta de cores. A gente vê que nesse círculo cromático ele é formado por várias cores que são adjacentes e que elas vão se complementando. E para que a gente harmonize bem essas cores, a gente vai utilizar o esquema de harmonia de cores, que é para a gente encontrar a melhor paleta e a paleta que se adequa melhor para a nossa interface. E para isso eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que ela é minha aliada e que eu utilizo sempre para escolher a paleta de cores, que é o Adobe Color. Então eu vou levar vocês para lá para explicar os sistemas, né, de harmonias de cores, os esquemas de harmonia de cores e como eu vou aplicar, utilizo a ferramenta para selecionar essa paleta. Pronto. Já estamos aqui na nossa ferramenta e para você acessar essa ferramenta você faz color.adobe.com e já vai te direcionar para a ferramenta do Adobe Color, tá? Quando você acessar aqui, eu vou te mostrar um pouco da interface e vou explicar o que é cada um desses elementos. Aqui é fácil. Vamos utilizar um exercício. Qual exercício? Digamos que a gente quer fazer um trabalho e a gente está desenvolvendo um site institucional, escritório de advocacia. Pronto. E aqui eu já trouxe para vocês uma base de cor, que é a cor principal. Eu fiz lá o trabalho de estudo do usuário, estudo do meu cliente final e identifiquei a personalidade do meu cliente, do escritório que eu estou trabalhando e do usuário que contrata o escritório. E aí eu identifiquei que a cor que mais se adequa para passar a personalidade que eu quero passar é o azul marinho. Então, eu já trouxe para cá a cor HTML e hexadecimal, né, que são as mesmas coisas, para o site e já adicionei ela aqui no meu esquema de cor, como cor base. Essa cor central a gente chama de cor base. E o que é cada um dessas marcações aqui? Essas marcações são os esquemas de cores para a gente fazer aquela harmonia que eu falei para vocês de paleta de cores. Então, o que é o esquema complementar? O esquema complementar é quando a gente tem uma cor base e para formar a nossa paleta de cores, a gente utiliza do oposto total dentro do nosso círculo cromático. Lembra do círculo que eu mostrei para vocês no slide? Então, quando a gente, dentro desse círculo cromático, identifica a nossa cor base e utiliza o sistema e esquema de cor complementar, a gente vai utilizar de paleta de cores, onde as cores elas são totalmente opostas dentro desse círculo cromático. Então, eles têm o maior contraste possível. E aqui a gente identifica que, harmonizando com o azul marinho, a gente tem duas tonalidades de azul aqui, que formam meio que cores adjacentes do nosso azul base, e duas cores que são totalmente opostas ao nosso azul, mas que harmonizam muito bem. E eu posso utilizar essas cores como cores da nossa paleta de cores, caso eu utilize o esquema complementar. Quero utilizar outro sistema de cor.
Então, eu posso vir por complementar dividido, que são cores opostas, só que elas são divididas, são adjacentes dentro do círculo cromático. Elas são cores vizinhas. Então, a gente já identifica que a nossa cor base é o azul marinho e a gente está utilizando duas cores que são adjacentes dentro do círculo cromático, mas que são totalmente opostas. Mas aqui também acho que não está identificando bem a personalidade do meu escritório de advocacia. Dividido complementar duas vezes, ou quando a gente chama de dupla complementar, onde a gente utiliza quatro cores opostas dentro do círculo cromático, adjacentes e opostas à nossa cor base. Então a gente pode ver aqui que a gente utiliza quatro cores, né? Além da nossa cor base, e elas são totalmente opostas dentro do círculo cromático. Mas aqui também eu não gostei. Não acho que está passando a sensação que eu quero e não é isso que eu quero. Então a gente pode vir para tríade, que como a gente já pode ver, é formado por três cores com a mesma adjacência dentro do nosso círculo cromático. Eu também posso utilizar a análoga, são cores que são quatro, a gente está utilizando quatro cores adjacentes à nossa cor base, ou a monocromática, que como ela mesmo diz, ela é baseada na nossa cor base e ela só muda a tonalidade, no caso, a adição de branco ou preto na nossa cor principal. Eu não preciso também ficar nisso. Eu posso também brincar um pouco com as cores. Eu posso trazer o azul marinho um pouco mais para cá e a gente vê que tudo vai mudando, ó, e tudo vai se diferenciando. Eu quero um azul um pouco mais pastel, ou então gostei desse tom terroso, mas deixa eu trazer ele um pouco mais para cá. E aí, a partir disso, eu vou encontrando a minha paleta de cores. Ou então, posso brincar também aqui no CMYK deles, ó. Eu posso, ó, esse azul marinho eu gostei, mas eu quero um pouco mais de cinza nele. Eu quero deixar ele mais pastel, então eu trago ele mais pra cá, ó. E já vou mexendo exatamente aqui no meu CMYK. Então, é isso. Aqui a gente é muito legal se vocês conseguirem entrar no site e conseguir brincar, ficar brincando, porque vocês vão entender e vocês vão identificando as paletas, vocês vão vendo a harmonização. E então, isso é algo que vocês vão pegando com o tempo, com feeling, com tato, mas é muito importante que vocês tenham essa base para a escolha da paleta de cores. Então é isso, muito obrigado pela atenção e essa foi mais uma aula e valeu!